Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesse nosso grandioso Tadel da Alegria, treinamento de líderes. Gostaria de convidar você para estar lendo comigo Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor Jesus essa noite. Lucas 10, 25 diz: Eis que um certo homem intérprete da lei levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você interpreta? Isto lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: Corretamente faz-lhes e viverás. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos dos salteadores. E eis que depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos e tirando-lhe, deixando semi-morto. Casualmente descia o sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhantemente um levita descia aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto, vendo, compadeceu-se dele, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, se alguma coisa gastares mais, quando eu voltar, te devolverei. Nós estamos diante de uma palavra tão poderosa. Um certo mestre da lei chega diante de Jesus, tentando colocar à prova, perguntando as seguintes indagações, a qual nós estivemos lendo essa noite. E o texto vai nos dizer que este homem descia de Jerusalém. Jerusalém representando aqui a grande cidade de Deus, representando aqui a igreja, representando aqui o movimento do povo de Deus. Ele descia. E a Bíblia vai dizer que ele caiu na mão dos salteadores, lhe roubaram, ele foi muito espancado, ficou quase como morto, diz a Bíblia, e ficou jogado à beira do caminho. Nós vamos encontrar nesse texto a atitude de 2 homens que fizeram toda a diferença. O primeiro homem, a Bíblia vai falar que ele era um sacerdote, e segundo os costumes, um sacerdote não poderia tocar em quem está morto, não poderia se aproximar de quem está morto, e ele passou de largo. Semelhantemente, o levita, vendo aquele homem jogado à beira do caminho, também fez a mesma coisa. O terceiro homem da história fez diferente. O que nós aprendemos com isso é que nós estamos vivendo em um tempo onde nós estamos fazendo discípulos. Nós estamos reproduzindo aquilo que nós somos. O levita viu o que o sacerdote fez e, por ver aquilo que o sacerdote estava fazendo, ele fez a mesma coisa. Nessa noite de treinamento de líderes avançado, eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu tenho como tema essa noite: atitude de um verdadeiro líder de célula. Só para que fique guardado, gravado no seu coração. Atitude de um verdadeiro líder de célula é o texto, é o tema que nós vamos estar conversando essa noite no poderoso nome de Jesus. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós vamos encontrar durante toda a nossa caminhada muitos homens que estão sendo espancados, que estão sendo jogados à beira do caminho, muitas pessoas que não têm mais força para ir para a igreja, muitas pessoas que não têm força para ir para a célula, muitas pessoas que não têm mais força de ir para o discipulado. É alguém que foi espancado, o salteador, o ladrão. A Bíblia fala do adversário, Satanás, o nosso adversário, aquele que veio matar, roubar
roubar e destruir tem pegado muitas pessoas, roubado os sonhos, roubado a esperança, roubado a motivação de se levantar, roubado a alegria do coração, roubado a família. E se não bastasse isso, Satanás está tentando tirar a vida de muita gente. E quando nós chegamos disso, nós vamos encontrar que aquele homem estava jogado à beira do caminho. O que me chama a atenção essa noite diante das Escrituras, eu não sei por quanto tempo aquele homem estava jogado à beira do caminho, mas ele estava esperando um recurso, ele estava esperando um socorro. Já viu um acidente, um acidente de carro, um acidente de moto, alguém que foi batido, e ali alguém fica esperando a ambulância chegar. Alguém está esperando o SAMU chegar. Alguém está esperando o recurso e alguém olha para o relógio e diz: não vai aguentar, já custou muito, já passou muito tempo, mas o socorro está vindo a caminho. Aquele homem estava esperando alguém que fosse ao seu encontro para resgatar. A primeira atitude de um líder de célula, a primeira atitude de um verdadeiro líder, você que está nos assistindo agora nesse momento, seria compaixão. A primeira atitude do coração de um verdadeiro líder, que tem que queimar no coração de alguém que se dispôs a cuidar de pessoas, é compaixão. Porque quando nós temos compaixão, quando o nosso coração está cheio de compaixão, quando o nosso coração está cheio de misericórdia, nós vamos ajuntar as pessoas que está jogada na beira do caminho. Lucas capítulo 10, versículo 33 diz a Bíblia: mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava aquele homem, e quando viu, a Bíblia vai dizer, teve piedade, teve compaixão. Você só consegue estender a mão para o seu próximo se você tiver compaixão por ele. Se você amar o rei, você ama o reino, você vai se compadecer pelas pessoas. Compaixão é o primeiro quesito que eu trago para você essa noite. A primeira atitude do coração de um líder de célula, de um pastor, de alguém que está tomando conta de pessoas. Ele precisa ter o coração cheio de compaixão, porque quando você tem um coração cheio de compaixão, você vai amar as pessoas, você vai atrás das pessoas, você não vai desistir dessa pessoa, vai cuidar dela muito bem cuidado. A segunda atitude de um coração de um verdadeiro líder de célula, nós estamos falando de atitude de um verdadeiro líder de célula. A segunda atitude que eu quero trazer para você essa noite está no texto também. A Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 10, versículo 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas. O cuidado. Quantas pessoas estão feridas na nossa célula? Quantas pessoas estão feridas no nosso setor? Quantas pessoas estão feridas expostas, está correndo o risco de ser infectada, de causar outros danos muito mais piores? Mas aquele homem chega agora com atadura, aquele homem chega agora em faixas feridas. Eu não sei se a perna estava quebrada, eu não sei o tamanho, a gravidade do ferimento, mas a Bíblia vai dizer que ele enfaixa as feridas. A segunda coisa, a segunda atitude de um líder de célula, ele precisa ter no seu coração cuidado, proteção. Quem protege não expõe a ferida do discípulo. Quem protege não expõe a causa. Quem protege não expõe a nudez. E hoje eu pensando sobre essa questão, e estava me lembrando muito da atitude de Cã, a atitude dos filhos de Noé. A Bíblia diz que Noé agora bebe, fica embriagado, cai na vinha. Cã tem duas atitudes diante dessa situação. Ele tem um lençol e ele tem um carro volante à sua disposição. O lençol ele poderia ter cobrido a nudez do seu pai, mas ele decidiu optar, abrir mão do lençol e pegar agora o carro volante e expor a ferida. Um verdadeiro líder, ele cuida, ele tem essa proteção. E a Bíblia vai dizer que ele enfaixa agora as feridas. E qual seria então a terceira característica desse líder que está cuidando de pessoas? Qual seria a terceira característica desse líder que está cuidando de um setor, que está cuidando de uma área, que está cuidando de uma igreja, que tem pessoas à sua disposição? Lucas capítulo 10,
Versículo 34 diz a palavra: aproximou-se, enfaixou as feridas, derramou sobre ela vinho. Ah, meu querido, um líder de célula, um verdadeiro líder de célula, ele tem vinho para colocar na ferida desta pessoa que está jogado à beira do caminho. Vinho fala de alegria. Só cuida de pessoas bem cuidada, com muito amor, com muita paixão, quem tem vinho para entregar. Vamos dar às pessoas aquilo que nós temos, e só temos aquilo que buscamos. Eu pergunto para você, você tem atadura para enfaixar a ferida de alguém? Você tem vinho para colocar sobre as feridas de alguém? Você tem alegria? Você está cuidando dessa pessoa com muita alegria, com muita motivação? Ou cuidar de pessoas para você é um peso? Ou cuidar de pessoas para você é um fardo? Ou cuidar de pessoas para você é cansativo, é dificultoso? Um verdadeiro líder de célula, ele tem vinho para oferecer para aquela pessoa que está jogada à beira do caminho. Vinho fala de alegria. Vinho fala de um coração que está disposto a servir com muita alegria, para servir no reino do Senhor Jesus. Versículo 10, 34 diz a palavra do Senhor Jesus essa noite: aproximando-se, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho e derramou nela óleo. A terceira característica de um verdadeiro líder de célula, ele precisa ter óleo, já que ele tem atadura para enfaixar a proteção, já que ele tem vinho para colocar sobre essa ferida, alegria para cuidar, alegria para discipular, alegria para servir. Ele precisa ter óleo. E você pergunta essa noite: o que significa óleo na vida de um líder de célula? Óleo significa a maravilhosa presença do Espírito Santo. Um verdadeiro líder de célula, ele tem a presença do Espírito Santo na vida. Ele tem óleo para colocar na vida das pessoas. Ele tem unção para cuidar. A unção quebra o jugo, despedaça as correntes, abre portas que estão fechadas. Um verdadeiro líder de célula, ele tem a presença do Senhor Jesus, porque ele tem sobre a sua vida a arca, a presença do Senhor. E aonde ele levar essa arca, a presença do Senhor Jesus, a presença do Senhor vai na frente. E aonde a presença do Senhor está, milagres e maravilhas irão começar a acontecer na vida de um verdadeiro líder de célula. Você tem ataduras para enfaixar a ferida de alguém. Você tem vinho para colocar nas feridas dessa pessoa. Alegria. Para você fazer a obra é um peso, para você tomar conta dessa célula é uma dificuldade, para você discipular é um peso. Ou você tem alegria para celebrar, alegria para servir, alegria para dizimar, alegria para ofertar, alegria para visitar, alegria com coração alegre para fazer a obra do Senhor. Davi está dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um verdadeiro líder de célula precisa ter vinho, ele precisa ter óleo, ele precisa ter a presença do Espírito Santo. Não podemos fazer a obra de um Deus tão grande pela força do meu braço. Nós temos exemplo disso quando Sansão tentou fazer a obra pelo seu braço. Ele foi cego, seus cabelos foram cortados, perdeu a comunhão com Deus, e a Bíblia diz, não lembrava Sansão que o Espírito de Deus não era mais com ele. Um verdadeiro líder de célula, ele não vai fazer a obra na sua força, ele não vai fazer a obra na sua capacidade humana, porque Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. O próprio Jesus está dizendo que o homem não recebe nada se do céu não foi enviado, se a presença de Deus não estiver na sua vida. Quando Deus disse para Moisés, no Monte Santo do Senhor, ele disse: Moisés, eu não vou no meio desse povo, esse povo é de dura cerviz, esse povo é desobediente, eu não vou no meio desse povo, eu vou enviar o meu
o meu anjo vai na tua frente, Moisés, o meu anjo vai diante de ti. Moisés disse para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Um verdadeiro líder de célula, ele se recusa a fazer a obra sem a presença do Espírito Santo, sem o óleo, sem a graça de Deus na vida. Receba a presença de Deus na sua vida, para que você possa fazer a obra de um Deus tão poderoso. Eu pergunto para você: você tem óleo na sua botija, reserva? Ou estamos vivendo simplesmente como aquelas as nécias que não tinha azeite, estava esperando o noivo, mas não tinha azeite para oferecer? Você tem azeite para oferecer para essa pessoa, azeite para o teu discípulo, você tem azeite para derramar. Quando o nosso coração está ensopado de azeite, quando tem azeite na nossa vida, vai sair a palavra de Deus da nossa boca, nós vamos dar comando espiritual, principados e potestade vai bater em retirada, porque tem azeite na tua vida, tem a poderosa palavra de Deus, que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Atitude de um verdadeiro líder de célula, ele precisa ter azeite. A quarta atitude, a quarta ferramenta que um líder de célula precisa ter na sua bagagem, já falei que ele precisa ter atadura para enfaixar, já falei que ele precisa ter vinho para colocar nas feridas. Eu já disse que ele precisa ter óleo, a presença do Senhor Jesus, que vai fazer toda a diferença, a presença do Espírito Santo. Ele precisa ter na sua vida. A Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 10, o versículo 34: e aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nela o vinho, derramou nela o óleo. Oh, que maravilha! Não existe nada maravilhoso na vida desse líder quando ele tem óleo para derramar na vida das pessoas, quando ele tem óleo para derramar na vida de alguém. E a Bíblia vai dizer, continuando, ele derramou óleo, ele colocou óleo na vida dessa pessoa, ele colocou sobre o seu animal. Olha que maravilha! Lucas capítulo 10, versículo 34, a Bíblia vai dizer que ele colocou este homem que estava caído à beira do caminho sobre o seu animal. O que a palavra do Senhor Jesus quer nos dizer essa noite? Qual a revelação que a palavra está trazendo para você, líder de célula que está me ouvindo essa noite? Ele pegou o homem, colocou sobre o seu animal, transportou esse homem que estava caído. Na verdade, nós estamos precisando nos últimos dias carregadores de carga, carregadores de cruz, pessoas que vão pegar alguém que está jogado na beira do caminho e você vai colocar sobre os seus ombros. Você vai ser um Simão Sirineu na vida de alguém. Você vai dizer: a tua cruz está pesada, o teu problema é o meu problema, a tua dor é a minha dor, eu vou carregar você, vamos juntos. A Bíblia vai dizer que ele pega esse homem, coloca sobre o animal e segue viagem. Lucas capítulo 10, versículo 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nela o vinho, derramou nela o óleo, depois colocou sobre o seu animal e levou a uma hospedaria, ao cuidado de uma pessoa que estava lá. Meu querido irmão que está me ouvindo essa noite, a sexta coisa que um verdadeiro líder de célula precisa ter, para que a sua célula seja um sucesso, para que a sua vida seja um sucesso. Nosso querido pastor Eibe diz que não existe sucesso se não tivermos um sucessor bem sucedido. A Bíblia vai dizer que ele pega esse homem, coloca no animal e leva à hospedaria. Você precisa de uma casa, você precisa de alguém para cuidar, alguém que foi deixado ferido dentro desta casa. Ele diz: coloquei sobre o meu animal, levei para a hospedaria, deixei aos cuidados de uma pessoa. Eu pergunto para você, quem é o teu auxiliar nessa célula? Quanto tempo você está na frente dessa célula? Quem é o teu auxiliar?
com quem você pode contar, quem você está discipulando, quem você está preparando para substituir você. Ele deixou aos cuidados de uma pessoa. E se ele deixou aos cuidados de uma pessoa, ele está dizendo que ele deixou na hospedaria. Hospedaria vai falar de casa. Cadê o teu anfitrião? Qual é a casa que você está preparando? Qual a casa que você está organizando para levar pessoas feridas, pessoas desanimadas, pessoas que perderam a razão, pessoas que estão desacreditadas, pessoas que não conseguem acreditar nem em Deus, nem em si mesmo e nem em pessoas. Mas eu já coloquei na vida dessa pessoa, eu já tive compaixão, eu já fiquei com compaixão por ela, eu já enfaixei ela. Se a perna estava quebrada, eu já enfaixei ela, já protegi a ferida que estava exposta. Eu já coloquei vinho sobre essa ferida, alegria. Eu falei no Tadel passado que as pessoas sabem quando você ama elas de verdade, quando o discipulado não é um peso. Aquela pessoa chegou na sua célula cansada, você abriu a porta da sua casa com muita alegria e você disse: querido, você quer um copo d'água? Sente aqui, por favor, traz o ventilador. Você deixa aquela pessoa muito bem à vontade, e essa pessoa vai se sentir muito bem recebida. Uma hospedaria, alguém para que uma pessoa ferida possa descansar. Hospedaria fala de um lugar de repouso. Quando você vai para uma hospedaria, tem um quarto preparado para você, onde ninguém vai te incomodar. Você vai deitar naquele quarto, você vai descansar, vai dormir. Vai chegar na hora do almoço, alguém está cuidando de você, tem a comida que está pronta, o almoço muito pronto. Hospedaria fala de cuidado, hospedaria fala de repouso, hospedaria fala de aconchego. Essa noite a hospedaria de Deus está à tua disposição essa noite. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde, acharei descanso para as vossas almas. Deus está tirando o fardo pesado que está sobre os seus ombros e colocando em você o fardo dele que é leve. Vamos fazer a obra de Deus com muita alegria, vamos fazer a obra de Deus com muita dedicação, vamos fazer a obra de Deus com muito amor. Esse homem, ele não acompanhou o exemplo, ele não seguiu o exemplo do sacerdote, que deveria ter dado o exemplo maior, ajuntado aquele homem que estava jogado à beira do caminho. Aí você diz: mas o sacerdote estava certo, a lei diz que o sacerdote não poderia tocar em quem está morto, a lei diz que o levita não poderia tocar em quem está morto. Eu pergunto para você, e trazendo a parábola da ovelha que caiu no buraco, do boi que caiu no buraco, e Jesus conta a parábola. Quando ele foi curar alguém no dia de sábado, alguém disse: o senhor está curando no dia de sábado? Ele disse: qual homem que tem o seu animal, a sua ovelha, o seu boi, que caiu no sábado em um buraco e ele não vai, não tira? Às vezes, em nome do protocolo, em nome daquilo que é o certo, nós deixamos de quebrar os protocolos. E uma vida pode morrer, uma pessoa pode morrer porque eu tenho que estar debaixo do protocolo. Davi quebrou todos os protocolos, entrou no templo, comeu pão da propiciação e alguém disse: não pode comer. Ele quebrou o protocolo. Vale a pena quebrar o protocolo em prol do reino de Deus, em prol de vidas, ajuntar pessoas que estão jogadas na beira do caminho. E ele vai dizer que ele leva essa pessoa para a hospedaria, e ele diz, já estou finalizando a minha palavra essa noite, ele diz: eu deixei aos cuidados de alguém, e eu disse: cuida dele. Quem é o teu auxiliar? Quem está com você nessa batalha para cuidar de pessoas? Quem está junto com você para cuidar de pessoas? Ou você não tem com quem contar? Você não tem um auxiliar, não tem alguém a quem você possa repartir essa carga, que possamos levar a obra do Senhor Jesus? E a última coisa que eu quero falar com você essa noite, ele diz, Lucas capítulo 10, versículo 35, ele diz: no dia seguinte, deu 2 denários
ele diz: no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver feito com a minha ovelha que eu achei jogada na beira do caminho. Obra de Deus, célula com excelência, ela requer investimento. Quanto você está disposto a pagar no reino de Deus? Quanto você está disposto a investir para cuidar de pessoas? Você está disposto a meter a mão no bolso, pagar o encontro com Deus para essa pessoa que está fracassada, jogada na beira do caminho? Ou para você será um peso, tirar um investimento para investir na vida de alguém? O que você está oferecendo na sua célula, querido líder que está me assistindo nesse exato momento? Qual a merenda que você está servindo para o seu convidado? Você está servindo toda quinta-feira pipoca com kisuke nessa quinta, pipoca com kisuke na próxima quinta, na outra quinta pipoca com kisuke. E você está dizendo assim: eu estou oferecendo o melhor. Ou você está preparando na sua célula um lanche de excelência, uma recepção de excelência, e você está dizendo: pode investir, porque quando eu voltar eu vou pagar você bem pago, o que você gastar eu vou pagar você. A Bíblia está dizendo que o nosso trabalho no Senhor, a nossa recompensa não será em vão. O Senhor vai nos recompensar nesta vida e na pós-vida, a vida eterna. Então não tenha pena, não feche a sua mão para investir no reino de Deus. Discipular pessoas gasta tempo, discipular pessoas gasta dinheiro, gasta um banquete de excelência, mas quando aquela pessoa sai daquela reunião, ela sai muito feliz, ela sai muito satisfeita. E eu finalizo com essa palavra. Eu fico tão triste quando eu vejo alguém dizendo assim: essa pessoa só está na célula por causa da comida. E eu pergunto para você: qual o problema? Quando as multidões se aproximaram de Jesus, já o cair da tarde, alguns discípulos disseram para ele: despede a multidão, porque nós não temos comida para dar para essa multidão, deixa eles irem embora. Para que gastar comida com quem está na célula? Para que merenda? E Jesus disse: não, dê a eles o que comer. Pegou os pães, pegou os peixes, levantou para os céus, deu graças, aconteceu a grande multiplicação. Jesus usou a estratégia da comida para que as multidões ouvissem a sua palavra. Talvez essa pessoa está indo para a sua célula é por causa da merenda, sim. Não se preocupe, porque você está ministrando nele a palavra de Deus, e uma hora dessa daí o Espírito Santo vai ministrar na vida dele, e ele vai ter a vida dele transformada para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu queria orar com você agora. Pai querido, em o nome de Jesus, nos dê essa noite, Senhor, o coração de um bom samaritano. Nos dê essa noite um coração, Pai, misericordioso. Nos dê essa noite, Pai, ataduras para enfaixar as feridas, Pai, para não ficar exposta. Senhor, nos dê essa noite vinho, alegria para fazer a Tua obra. Senhor, nos dê óleo para colocar sobre a ferida do Teu povo. Senhor, nos faça ser carregadores de cruz, Senhor, transportar aqueles que estão feridos na beira do caminho. Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria, nos ajude a levantar auxiliares para cuidar de nós, Senhor, nessa obra. Senhor, nos dê recurso financeiro para investir no Teu reino, para cuidar de pessoas. Essa é a nossa oração essa noite, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus esteja com todos. A paz do Senhor. Tenha uma ótima semana no nome de Jesus.